A paz do Senhor, meus queridos amigos e irmãos, é com grande alegria que mais uma vez eu estou aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero aqui dar continuidade sobre o dízimo. E eu quero ler com vocês em Hebreus capítulo 7, versículo 1 em diante, que nos diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e os abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não se teve princípio de dia nem de fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Então a Bíblia nos fala, sobre o dízimo. Melquisedeque, rei de Salém, foi ao encontro de Abraão quando ele foi ali naquela guerra, matou os reis. Então a Bíblia nos relata que Abraão tirou dos melhores despojos e pagou o dízimo. Ele não devolveu, ele não deu. A Bíblia está sendo bem clara que ele pagou o dízimo. E grande era aquele sacerdote que Abraão entregou o dízimo dele. A Bíblia nos fala que ele foi ao encontro de Abraão, e aquele homem, a função dele foi receber o dízimo, dar ali a santa ceia para Abraão, deu pão e vinho. Naquele momento foi um momento de ceia, que ele foi ao encontro de Abraão, entregar ali a ceia para Abraão, e Abraão devolveu, pagou o dízimo dos melhores despojos para Melquisedeque. A Bíblia fala que ele permanece sacerdote perpetuamente, ou seja, para sempre. O ministério de Melquisedeque, ele é para sempre. A Bíblia que nos fala. E Jesus, ele veio segundo a ordem de Melquisedeque para cumprir a ordem de Melquisedeque, receber dízimo. Jesus também veio para receber o dízimo. E a Bíblia nos fala que se o ministério dos levitas fosse perfeito, não seria necessário levantar outro sacerdote. Porque Moisés não instituiu, não levantou o sacerdote, não atribuiu o sacerdote na tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá, e a Bíblia nos fala que ele não instituiu o sacerdote na tribo de Judá, mas Jesus, ele veio para cumprir a ordem de Melquisedeque. Aqui no versículo 16 do capítulo 7 fala: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus veio para cumprir a ordem de Melquisedeque. Então, aquelas pessoas que não gostam de contribuir, de pagar o dízimo, são pessoas avarentas. A Bíblia diz que Jesus ama quem dá com alegria. Ele ama, o amor de Deus está sobre a vida daqueles que dá com alegria. Aqueles que questionam sobre o dízimo, que não gostam, que têm as suas convicções próprias, são pessoas avarentas, são pessoas pastores de si mesmos. A Bíblia é bem clara que Jesus, ele veio para cumprir a ordem de Melquisedeque. O ministério de Melquisedeque, ele é para sempre. Ele é sacerdote perpetuamente. Jesus, ele veio para cumprir a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça. Então, quem questiona, quem não gosta de ouvir esta palavra, são
são aqueles que é avarentos, são aqueles que não são pastores de si mesmo, são aqueles que é apegado ao dinheiro, apegado às coisas terrenas. Você precisa saber que tudo que você tem, quem deu foi Deus, é de Deus, pertence a Deus. Da mesma hora que você está cheio, abastecido, o Senhor pode te tirar, o Senhor pode tomar de você, porque a Ele, é dele, pertence a Ele. Jó nos relata sobre isso, quando a mulher dele chegou nele e disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Ele disse que ele nasceu, foi nu, e nu ele voltaria. Deus deu, Deus tomou, tudo que ele tinha era de Deus. Ele deixou bem claro para aquela mulher que ele não era apegado a nada, que simplesmente devolveu a Deus o que era de Deus. Deus permite, por quê? Porque é dele, tudo é dele, essa terra pertence a Deus. Então o servo de Deus que quer que anda em obediência, ele não é apegado com as coisas terrenas, com o dinheiro. Isso aqui é passageiro, isso aqui tudo passa. A vida que tem no porvir, você não vai levar nada. Então, entregue, obedeça a palavra de Deus. Faça como Abraão, pague o que você está devendo. O que é que você está devendo? Quando uma pessoa paga, ela está o quê? Devendo o dízimo. Abraão deu dos melhores despojos, o dízimo, pagou, não é que ele deu, ele pagou. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. Leia Hebreus capítulo 7 para que você possa entender melhor. E a Bíblia nos fala que Jesus, ele não foi constituído sacerdote segundo o mandamento carnal, né? Ele não foi constituído segundo o mandamento carnal. E a Bíblia, nesse mesmo capítulo, nos fala, quando se muda o sacerdote, também necessariamente se muda a lei. Eu já vi muita gente questionar sobre isso, mas Jesus, ele não foi constituído segundo a lei carnal, mas segundo o espiritual, né? A lei dos levitas, elas não era perfeita. Se elas fossem perfeitas, não teria necessidade de outros sacerdotes. Jesus é o sacerdote, o supremo sacerdote, o sacerdote perfeito. E ele recebe sim o seu dízimo, a sua oferta. É necessário contribuir, né? Os avarentos, aquelas pessoas que são pastores de si mesmos, eles questionam, eles tentam mudar, mas essa palavra não é para os avarentos, ela é para aqueles que querem ser fiel. Seja obediente à palavra de Deus. Pague, devolva o que não é seu. O dízimo, ele não é seu, ele é do Senhor, né? Ele é do Senhor. A obra do Senhor, ela necessita desses recursos para que a igreja venha manter aberta. É necessário estar falando sobre isso aqui? É sim, porque infelizmente tem aqueles que ainda continuam pensando que não tem que entregar é Bíblia. A palavra de Deus nos relata: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Em Malaquias capítulo 3 e 10 nos fala sobre isso. Trazei, a palavra trazei é uma ordem, né? É uma ordem. Então quem quiser obedecer, obedeça a palavra de Deus, né? Obedeça, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei. Jesus, ele recebia os dízimos, né? O Judas era o tesoureiro, ele estava ali para receber o dízimo. No ministério de Jesus, as pessoas entregavam os dízimos e as ofertas. Jesus, ele permanece sacerdote para sempre. A Bíblia nos fala sobre isso. Então, se você quer ser fiel a Deus, se você quer ser amado de Deus, devolva, pague o dízimo. A Bíblia diz que ele ama quem dá com alegria. Então o amor de Deus está sobre a vida daqueles que dá com alegria, né? Abraão foi o exemplo disso. Ele estava de volta para casa e o rei de Salém foi ao encontro de Abraão e ele entregou, ele pagou o dízimo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?